Flamengo avança na contratação de Anderson Talisca. Vou trazer a verdade para você aqui e os detalhes sobre esse negócio aí de Anderson Talisca vindo para o Flamengo. Valores do Anderson Talisca, números dele no Fenerbahçe assustam em termos financeiros, mas o Flamengo tem uma cartada na mão. O Clube de Regatas do Flamengo posta uma nota oficial sobre indignação no jogo contra o Fortaleza, o que fizeram com a torcida do Flamengo lá dentro do Castelão e o preço dos ingressos. A gente vai trazer isso para vocês aqui no canal e muitas outras informações. Vamos falar também sobre a possível volta de Gerson para o Brasil. Gerson vai voltar para o Brasil, a gente vai trazer isso para vocês. E vamos falar também sobre o absurdo, uma vergonha que aconteceu ontem no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu peço para você, torcedor rubro-negro, você amante do futebol que gosta de informações do esporte esportivo, do Flamengo, do Palmeiras, se inscreve no canal, deixa o like aí, aciona o sininho das notificações, deixe seu comentário, também é muito importante. A hora que você for comentar, você arrasta para o lado e hype esse vídeo para que ele chegue a muito e muito mais espectadores aqui dentro do YouTube, valeu? Bem, vamos começar aí o vídeo já falando sobre uma notícia muito triste, né, gente? Envolvendo a torcida do Flamengo. É uma notícia muito triste, aí duas notícias tristes, né? A primeira notícia é que houve um acidente, tá, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, no quilômetro 282 da BR-116. Agora há pouco, às 4h20, ocorreu aí uma interdição aí total no sentido São Paulo devido a um tombamento aí do ônibus de torcedores do Flamengo em atendimento aí sem informações, não tem informações sobre os atendimentos ainda, tá? A torcida do Flamengo aí, o Flamengo está em contato com a Prefeitura de Barra Mansa, local do acidente, com membros de torcidas organizadas do Flamengo. O prefeito, inclusive, está no hospital passando as informações a dirigentes do Rubro Negro, não há vítima fatal, no total de 16 pessoas feridas. Então aí é uma coisa muito triste, né, com a torcida do Flamengo. Mais uma vez, aí, mais um episódio, né, com o torcedor do Flamengo, dessa vez esse acidente aí no sentido São Paulo, tá? E o Clube de Regatas do Flamengo soltou uma nota aí, tá, sobre um futebol mais justo e acolhedor e civilizado aí no cenário do futebol brasileiro, tá? O Clube de Regatas do Flamengo acredita em um futebol que emociona, une e inspira e que possa ser vivido aí com paixão e respeito dentro e fora do campo. Por isso, reafirma seu compromisso com o fair play esportivo, com a civilidade nas arquibancadas e com o direito de todos os torcedores do time de casa ou visitante viveram o estádio como um espaço de entretenimento e convivência. No Maracanã, o Flamengo recebe aí com todo o respeito os torcedores de outros clubes. As zonas mistas, onde rubro-negros e visitantes assistem juntos, as partidas são prova de que é possível conviver em paz, com camisas diferentes e o mesmo amor pelo futebol. O Flamengo faz isso por convicção e não por obrigação, porque acredita que o futebol deve ser celebrado. Isso aí, gente, foi tudo por conta do jogo lá em Fortaleza, no Castelão. Aquela cena absurda, né, de torcedores do Fortaleza retirando, hostilizando ali, torcedores do Flamengo, a Guarda Nacional do Estado tirando torcedores, expulsando torcedores que pagaram ingresso caro para estar lá, né, e, cara, foi um absurdo, né. E um trecho aqui falando, para fechar, infelizmente o que viveu aí no Castelão na partida entre Fortaleza e Flamengo foi na contramão desse espírito. A política de preços praticadas para o setor visitante foi incompatível com o princípio da isonomia, quando os ingressos para o torcedor do Fortaleza custaram 60 inteira e 30 meia. No Maracanã, o torcedor rubro-negro pagou em média de R$ 230 no Castelão, valor que fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de 2,7 milhões de reais, tá? Além disso, durante o jogo, um episódio lamentável aí mostrou o quanto ainda é preciso evoluir. Uma torcedora do Fortaleza hostilizou e constrangeu aí dois espectadores que apenas vestiam
camisas pretas, sem manifestações ou provocações sobre a acusação de que seriam rubro-negros. Ambos acabaram retirados do setor em todo respeito ao espírito esportivo. É preciso promover um futebol mais justo, acolhedor, civilizado. O Flamengo não aceita retrocessos e vai seguir defendendo um futebol melhor dentro e fora de campo. Então, fecha aspas aí para a nota. Cara, é um absurdo, né? É um absurdo aí o que aconteceu com o Flamengo, com a torcida do Flamengo lá dentro. É um absurdo mesmo, porque o torcedor pagou caro o ingresso, R$ 231 para acompanhar o jogo, para chegar lá e ser hostilizado. A gente não sabe nem se esses torcedores eles são flamenguistas mesmo. Às vezes alguns espectadores ali que gostam do espetáculo, gostam de ver o bom futebol, foi lá, comprou ingresso para acompanhar, porque é Flamengo, Fortaleza. Flamengo quase é raro ir lá no Nordeste, só vai nessas questões de Campeonato Brasileiro. Então aí o torcedor foi lá, comprou ingresso, foi lá e foi hostilizado. E o mais absurdo ainda, a própria polícia retirou os torcedores do estádio, né? Bem, antes de falarmos de Anderson Talisca e Gerson, vamos falar sobre a Liga Forte União e a Libra. Isso porque o Vitória negocia saída da Libra e pode se juntar à Liga Forte União. Tá? Atlético Mineiro e Santos também avaliam essa mudança. Segundo informações aí do SBT Esportes, tá? O Vitória está em negociação avançada aí para deixar a Libra e se unir à Liga Forte União, a LFU. Segundo informações aí de bastidores, os dirigentes dos clubes que compõem a Libra já foram informados sobre a possibilidade da troca, além do time baiano. Atlético Mineiro e Santos também mantêm conversas com a Liga Forte União e avaliam uma possível mudança de bloco aí, segundo a informação trazida aí pelo SBT Esportes aí, que o Vitória está tentando sair, né, da Liga Forte, da Libra e se juntar à Liga Forte União, por essas questões que aconteceu, né? O Flamengo foi lá, travou todos os pagamentos, né? Os times veem aí os times estão brigando, uma briga política aí, isso acaba afetando até os times pequenos. Então, Vitória, o Atlético Mineiro e o Santos, eles vão optar por deixar a Libra e se unir à Liga Forte União, né, gente? Bem, antes de falarmos sobre Gerson e Anderson Talisca, eu quero falar aqui sobre o jogo de Cruzeiro e Palmeiras e Cruzeiro ontem no Allianz Parque. Porque ontem a gente teve mais uma vez, gente, um jogo com erro de arbitragens, a favor do Palmeiras, tá? Não vou me aprofundar muito nesse assunto, só vou falar o básico. Lance de Gustavo Gomes em cima de Wanderson, atacante do Cruzeiro. Gustavo Gomes chegou por cima da bola, com o pé alto, acima da canela do jogador, um lance muito forte. O VAR interviu, chamou para revisão e o árbitro simplesmente ele ignorou o possível cartão vermelho para o Palmeiras aos 10 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro tinha o jogo inteirinho para jogar com um jogador a mais, caso o Gustavo Gomes fosse expulso. O juiz foi chamado, brigou com as imagens, não expulsou o Gustavo Gomes. E o mais absurdo de tudo, o juiz voltou a campo e deu apenas cartão amarelo para o Gustavo Gomes, onde isso não existe. Se o VAR chama você para revisar o lance, é passível de cartão vermelho. Ou você não dá cartão vermelho, ou dá o cartão vermelho. O cartão amarelo não existe, gente. Não existe esse tipo de interpretação. E lances como esse, o senhor Abel Ferreira vai na coletiva e ele não se pronuncia, né? Quando é a favor do Palmeiras, o Abel Ferreira não fala nada. Mais uma vez o Palmeiras é ajudado, o Cruzeiro são garfados de dentro do Allianz Parque e é uma vergonha para o futebol brasileiro. Infelizmente, isso é uma pena, tá? Isso é uma pena. Bem, vamos falar sobre viagem do Flamengo, porque depois de todas as polêmicas, derrota para o Fortaleza, jogadores embalada, o Mengão rumo à Argentina, tá? O Flamengo viaja hoje para Buenos Aires, onde enfrentará o Racing nesta quarta-feira pela Libertadores. O Flamengo ganhou o jogo de ida por 1-0, né? Do Jorge Carrascal, e agora o time busca a vaga na Libertadores. A conta do Flamengo é simples. É um empate e uma vitória simples, não pode perder. Se empatar,
o Flamengo classifica, se ganhar o Flamengo classifica. Se perder por um gol de diferença, dá pênalti. Não pode perder por 2 gols de diferença, tá? Então o Flamengo já viaja rumo a Buenos Aires. E uma ótima notícia para esse jogo, a boa notícia é que Léo Ortiz e Léo Pereira, eles devem estar à disposição de Felipe Luiz para o jogo decisivo. A dupla treinou normalmente e está 100% focada aí para esse jogo da semifinal da Libertadores. Vamos falar sobre o Gerson agora, porque essa notícia aqui ela é uma notícia que o torcedor do Flamengo, o torcedor palmeirense, eles ficam de olho, né? O Cruzeiro tenta dar um chapéu aí no Mengão, né? E no Palmeiras, no Mengão não, né? Porque o Flamengo não entrou em conversas com o Gerson. O Palmeiras que entrou, segundo informações aí. Segundo informações, o Cruzeiro entrou na briga pela contratação de Gerson. O zagueiro Bruno Alves, ele pode ser envolvido aí numa negociação com o Zenit em uma eventual troca, não está descartada aí entre Gerson e Bruno Alves, zagueiro do Cruzeiro e meia do Zenit, tá? No entanto, o Flamengo não tem negociação em andamento pelo Coringa, por enquanto é só especulação, mas o Cruzeiro aí então está aí com uma conversa, né? Entretanto, aí vamos falar com o Zenit sobre o zagueiro Bruno Alves e o Gerson. Agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham? Vocês concordam que o Flamengo tem que abrir mão do Gerson mesmo, não tentar investir em contratar o Gerson, ou tem que ir para cima e trazer o Gerson, repatriar o Gerson? O que vocês acham? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora vamos falar de Anderson Talisca, porque é um assunto aí que... Esse assunto surgiu aí no portal Mix Vale, né? O portal aí de notícias. Segundo o portal, Anderson Talisca, ele meio de 31 anos, que atua no Fenerbahçe na Turquia, ele manifestou posição para reduzir seus vencimentos e assinar com o Flamengo em 2026. A negociação avança no Rio de Janeiro, conduzida pelo diretor de futebol José Boto, com o objetivo de reforçar o elenco rubro-negro para a disputa dos nacionais e internacionais. O jogador, cujo contrato com o clube turco termina em junho de 2026 e busca um retorno aí ao futebol brasileiro após experiências na Europa e na Ásia, né? O acerto depende de ajustes financeiros e da liberação contratual, mas ganha impulso aí com flexibilidade. O atleta é inadequado no seu salário e teto do Flamengo. Talisca soma aí 12 gols em 23 jogos na temporada atual, tá? Pelo Fenerbahçe, seu salário atual na Turquia varia entre 30 milhões e 36 milhões anuais. A proposta do Flamengo gira em torno aí de 2 milhões mensais, similar ao que o Arrascaeta recebe, né? Mas isso também envolve luvas, bônus por desempenho, né? Lembrando que o Flamengo já tem a opção por um pré-contrato em janeiro de 2026 para evitar taxa de transferências, tá? Se o Flamengo quiser contratar o jogador de graça, o Flamengo pode assinar um pré-contrato e esperar ele chegar no final do ano, no meio do ano, né? Anderson Talisca iniciou a carreira no Bahia e se transferiu para o Benfica em 2014. No clube português ele disputou 78 jogos, marcou 20 gols em 3 temporadas. Ele atuou posteriormente no Besiktas, na Turquia, no Guangzhou Evergrande, na China, onde conquistou títulos asiáticos em 2018 e mudou-se para o Al Nassr, na Arábia Saudita, com destaque em competições locais. O Anderson Talisca aí, que tem 31 anos, tá? Gente, em relação a essa contratação, a gente não tem informação concretizada ainda, né? A gente sabe que o Flamengo, ele já sondou o Talisca algumas vezes, né? Mas nunca chegaram a um bom senso. Dessa vez a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Pode ser aí que o Flamengo consiga contratar o Anderson Talisca, né? Na verdade, muitos falam aí que Anderson Talisca ele é torcedor do Corinthians, né? Mas isso não tem nada a ver. Se vier para o Flamengo e fizer uma boa temporada aí, com certeza a torcida não vai nem lembrar que o Anderson Talisca é corintiano, né? Bem, galera, vamos encerrar o vídeo por hoje, tá? Agradeço a todos vocês aí pela participação. Tamo junto, saudações rubro-negras. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, tá? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.